E olha só a provável escalação do Atlético, você não tem condição de chegar lá hoje e vencer. Perdão. Everson, titular do Atlético. O Preciado, que era titular do Atlético até 2 jogos atrás, quando ele foi convocado. Aí na zaga, acredito que deve de Lianco e Júnior Alonso, ou então Lianco e Ivan Roman. Cara, jogadores que ou são titulares ou já foram titulares do Atlético em algum momento. Na lateral esquerda aí você tem o Pacini, que esse não é titular realmente, mas o Renan Lodge nem viajou, vai ser titular. E muita gente, e aí eu me incluo nessa, muita gente pede oportunidades pro Pacini. Quem acompanha a base do Atlético sabe da qualidade técnica do Pacini. Cara, é um baita jogador, tá? O Pacini é um baita lateral. No meio, acredito que deve ir ou de Tomás Pérez e Cissé, ou Alexander e Cissé, Maicon e Cissé. Mas assim, desses todos, cara, ou são jogadores que a gente pede aqui mais oportunidades, ou são jogadores que, ou o jogador que no caso do Tomás Pérez é titular do time hoje. Na frente, Gustavo Scarpa, Dudu, Cassierra e acredito, aí é uma crença, o Bernard deva ser titular. Assim, cara, é um time. Pra ganhar, é obrigação. Cara, é um time pra ganhar do nono colocado da Venezuela. E se a gente vem batendo aqui, em algum momento, que o Atlético, eu venho batendo nessa tecla aqui, que o Atlético vem melhorando, o Atlético do Barba Domingues vem crescendo, o time vem criando uma casca, vem criando uma cara do treinador. Mesmo quando perdeu, por exemplo, o Fluminense, o Atlético foi superior ao Fluminense pra mim naquele jogo no Maracanã. Cara, eu tenho que acreditar que esses jogadores que vem entrando, alguns deles no segundo tempo entrando bem, eles têm totais condições de chegar na Venezuela e enfrentar o Puerto Cabello em um estádio que não é nem o estádio do Puerto Cabello, porque o estádio deles não pode receber jogos internacionais. Cara, e o Atlético tem que tirando o Ivan Roman e o Pacini, ele 99% deles é um jogador experiente. Tem uma obrigação de ganhar, sim. Não tem menino, não. Não tem menino, não, cara. E assim, e o Ivan Roman é um menino, mas é um menino com experiência. Menino com experiência. Você imagina a pressão que o Atlético vai enfrentar hoje no estádio, que nem é do Porto Cabello, cara, no nono colocado do campeonato venezuelano. Cara, assim, esse início da Sula Miranda, ele é doído, viu, velho? Ele é doído, porque assim, são jogos que você vê que você vai pegar time com, sabe? Ô, gente, mas ano passado o Atlético passou um cagaço, foi pra próxima, teve que jogar lá o playoff e tal, né? A gente, mas é o ponto fora da curva, né? É o ponto fora da curva. A gente, no ano passado, cara, a gente bateu demais na tecla do vexame do Cruzeiro na Copa Sul-Americana por ser eliminado na fase de grupos. E, cara, e pro Atlético também, o Atlético naquele grupo dele não conseguia a primeira colocação, o Atlético precisava, cara, em uma fase de grupos muito ruim do Atlético na Copa Sul-Americana do ano passado. E o Atlético ele chegou no último jogo contra o Cienciano em casa, dependendo só dele pra poder classificar em primeiro, que era vencer o Cienciano. E não conseguiu. Então, cara, quando você num grupo daquele, e pra mim esse grupo desse ano é tão fraco quanto, você não consegue a primeira colocação com uma equipe tão mais forte tecnicamente, com investimento, cara, gigantescamente maior, é um vexame. Então o Atlético tem que chegar lá e mostrar em campo que é melhor. Ó, eu vou te falar um negócio, é triste eu falar um negócio desse, que você sabe, na hora que eu pedir os placar, eu vou colocar placar diverso, normal, eu sempre vou fazer isso, mas o Atlético vai vencer todos os jogos da primeira fase. Todos. Com a filosofia do Barba, o Atlético vai fazer todos os pontos. Gente, assim, eu não São acho... 6 jogos, 6 jogos, 18 pontos a serem disputados. Eu não acho que o Atlético vá conquistar os 18 pontos. Eu acho que vai. Mas a primeira colocação o Atlético tem que conquistar. Não, o Atlético vai conquistar, mesmo com o time rodando jogadores como vai fazer agora, o Atlético tem tudo pra poder... vai. E assim, o ano passado, eu já vi gente falando assim, mas o Puerto Cabello ano passado enfrentou o Vasco e meteu 4 no Vasco lá na Venezuela. Cara, e é um vexame pro Vasco. Não deixa mesmo de ser, aquele Vasco não deixa de ser vexame, viu, gente? Assim, é um vexame. E o Puerto Cabello desse ano não está tão bem como estava do ano passado, tá? Pelo menos pegando pelo campeonato venezuelano. O Puerto Cabello no ano passado, ele termina o venezuelano juntando o Apertura e o Clausura com a quinta melhor campanha. Esse ano ele é o 9º do campeonato venezuelano, cara. Então, assim, o Atlético tem que chegar lá. O que eu espero do Atlético, e aí, esquecendo um pouco a vitória, pensando em atuação, o que eu espero do Atlético, mesmo que com essas modificações no time, eu espero um Atlético que consiga dar sequência aos bons jogos que ele vem fazendo. Aos jogos de superioridade, um time que sofre muito pouco defensivamente. É um Atlético que sofre muito pouco defensivamente, essa é a verdade. Eu espero isso novamente hoje, às 11 horas da noite, lá na Venezuela. E só lembrando, viu, gente, é jogo da Disney, né? Jogo que vai ser transmitido na TV a cabo, na ESPN e nos... como que chama? Os canais de
fugiu o nome agora. Streaming, obrigado. Um streaming na Disney Plus. Então, eu vi muita gente ontem, muito cruzeirense ontem reclamando, né, em redes sociais. Tem até um superchat que eles... Não, o que aconteceu? Não, até que na Disney tava boa a transmissão. Porque na ESPN eu não tive problema nenhum, cara. O pessoal reclamou é que a transmissão foi atrasada, né? Mas cara... Foi de início, porque encavalou um jogo em cima do outro. Entendi. Mas no... Na ESPN... Não, na Disney não tinha problema. Luiz, a gente tava falando questão de obrigação aqui. Eu lembro, ano passado, quando eu tava participando do programa com vocês, o Atlético enfrentando o Desportivo e Iquique. Você lembra que a gente falou da Iquique? Era de onde mesmo? Do Chile. Era o lanterna do Campeonato Chileno. E eu lembro até um abraço pro Guzmão do canal Contra o Vento lá, um amigo meu, que ele foi um sacrifício longe pra caramba. Tava lá de novo. Pra caralho. E o Atlético tinha tudo, era obrigação e tudo. Tomou 3x2. Tomou 3x2. Mas, então, apesar de ter uma obrigação, é 11 contra 11. Deixa eu falar, não. Mas é 11 contra 11. E o perigo existe. Eu concordo. O perigo mas existe. A gente chegar, mas assim, eu concordo. Mas aquela derrota do Atlético com um time misto contra o Iquique lá... Quem que era o treinador? Cuca ainda. Deixa eu contar um negócio pra vocês. E o Cuca pediu o primeiro volante. Pois é. O Barba tem uma... Eu já vou ler os superchats aqui, que tem um que eu ri demais aqui também. O Barba tem uma filosofia que eu acho que é muito importante, velho. Ele não fica detonando elenco. O treinador, quando ele vai pra coletiva, porque tá faltando jogador assim, tá faltando jogador assado, tá faltando isso. Isso reflete no elenco. Você vai desmerecendo seu elenco, e quando você fala tá faltando, é porque quem tá não presta. Sabe? Eu acho que você tem que ter as cobranças, assim, lá interna, velho. E você tem noção disso, que você viveu lá dentro, lá, você sabe que isso reflete pra caralho. Explanar isso, sabe? O Barba não. O Barba nas coletivas dele, ele trabalha com o que ele tem. Eu acho que isso é uma grande vantagem desse treinador. E por exemplo, esse bom momento do Atlético agora, atual, gente, ele a todo momento ele vem enaltecendo os jogadores. E mesmo aqueles, por exemplo, achei até engraçado, porque ele foi questionado, né, na coletiva depois da vitória contra o Atlético Paranaense, se utilizaria um time misto. E aí ele falou, não respondeu que se utilizaria reservas, mas ele falou, cara, eu preciso dar oportunidades para jogadores que vêm entrando bem no segundo tempo. É o caso do Dudu, por exemplo, que fez um gol no último jogo, entrou bem aqui, o Bernard. Então, assim, ele continua sempre elogiando os jogadores. E isso reflete também no time. Ele é um gestor de grupo também, cara. Ele não é o cara igual, necessito de 33 reforços, necessito de um time novo. Isso no elenco, ó, gostoso.